Olá, amigos. Nosso assunto de hoje é imagens, ou, melhor dizendo, texturas. A gente, quando está nesse ambiente tridimensional, a gente normalmente não fala de imagem, a gente fala de textura, porque as imagens são usadas para texturar cascas ou superfícies tridimensionais, ou seja, são imagens que a gente usa para colar em cima de determinadas superfícies que a gente desenha. Vamos ver como isso funciona. Temos aqui nosso patch vazio, vamos fazer aqui nossa inicialização acrescentando um main loop e acrescentando também um, digamos, um retângulo, rectangle. Muito bom, então temos aqui um retângulo, está sendo desenhado com material default, vamos colocar um outro material, por exemplo, um basic material, aqui, ok? Então, esse retângulo está sendo desenhado com esse material dessa cor aqui. Muito bom, e onde é que entra a textura? A textura, nesse caso, vai ser uma propriedade de basic material. Por default, ele tem várias entradas, uma das entradas que ele tem é a textura, ok? Então, vamos definir aqui esse objeto de textura, e tem duas maneiras de fazer isso. Ou eu coloco aqui, clico esse mais aqui, ou eu localizo a entrada texture aqui e faço alguma coisa do tipo, procuro aqui, texture, add. Então, ou você faz isso e bate o texture, ou você pode simplesmente, né, não fazer isso, mas chegar aqui no Basic Material, e aqui onde está escrito texture. Observe que tem duas texturas, duas entradas de textura. Tem a Color Texture e a Opacity Texture. Eu não vou falar da Opacity Texture, mas Color Texture é bem fácil de usar. Você pode ou clicar aqui nesse botãozinho mais. Ele automaticamente já cria o objeto Texture, porque essencialmente essa é a configuração mais usada. Então, observe o que aconteceu. Ele mudou a maneira com que o retângulo foi definido ou foi desenhado, porque em vez de usar aquele material daquela cor, ele está usando esse padrão aí de listrados, né? Listrados em diagonal, porque esse é vamos dizer assim, a textura default. Se você não diz nada a respeito da imagem que você quer usar, ele usa essa imagem listadinha como textura. Agora, no próprio objeto de textura, tem uma entrada para você definir o arquivo de imagem que você quer usar como se fosse textura. Então, você pode chegar aqui no Texture, localizar o File e clicar no botão para definir. Por exemplo, aqui você pode usar uma imagem aqui da biblioteca de assets, né, de coisas que o próprio Cable já dá para você, que tem algumas imagens, pode, por exemplo, dizer essa daqui, ok? Ou você pode definir a sua própria imagem, acrescentando no seu patch uma imagem. Você pode ou arrastar aqui para cá, ou fazer upload files e selecionar algum arquivo aqui. Vou selecionar esse drawing, que tem essa imagenzinha aqui de uma maçã num tabuleiro, com uma folhinha e uma florzinha. Ok, então se eu disser agora, usa esse, né? O nosso retângulo foi texturado com essa imagem e agora temos, na definição desse retângulo, um material que tem uma cor, mas essa cor está sendo ignorada no momento e está sendo substituída pelas cores definidas aqui nessa textura. Observe que esse desenho né, da textura, ele é feito para cobrir o retângulo inteiro. Isso por quê? Porque na hora que você acrescentou esse objeto retângulo, ele mesmo dizia, já por default, né, você não precisa fazer nada, ele já faz isso, ele já faz uma configuração dizendo, quando você for aplicar uma textura, faz a aplicação dessa textura, né, grudando, né, as extremidades dessa textura nos quatro vértices aqui do retângulo. Então, se você aumentar aqui o retângulo para ter largura 2, digamos, a textura espicha para ocupar, né, para cobrir aquilo tudo.
Agora, você pode mudar, ou melhor dizendo, alterar essa maneira com que a textura é colada em cima do seu objeto que está sendo desenhado, alterando aqui algumas configurações do processo de mapeamento de textura que tem no próprio Basic Material. Aqui vocês podem ver que, no nosso caso aqui, a gente tem nesse Basic Material diversas entradas. Aqui já tem, né, essa textura definida, que é essa daqui. E a gente tem algumas configurações aqui. Por exemplo, uma configuração que você pode fazer, ligar aqui é Colorize Texture. O que acontece quando você liga? É a cor do objeto passa a ser multiplicada pela cor da textura. Então, se o seu objeto tem essa cor aqui, né, ele vai multiplicar esse, né, uma coisa meio vermelho com verde, não sei que cor que é essa, parece um rosa, alguma coisa assim. Mas se você modificar essa cor aqui, dizendo que era um negócio bem azul ou bem amarelo, etc., essa cor vai ser multiplicada pela cor da sua textura para cada pixel da imagem. Se você não quer usar isso, desliga e a cor da própria textura é aplicada como ela é, sem multiplicação pela cor do próprio material. Outra coisa que você pode fazer também é uma transformação da textura, ou seja, ele muda as coordenadas de textura que governam em que ponto da sua superfície a cola da imagem vai ser feita. Do jeito que está aqui, ele está dizendo assim: repete a textura uma vez só, em X e Y, e não faz nenhum shift, não faz offset, não translada a nossa textura para lado nenhum. Se você disser assim, por exemplo, aqui faz um offset de 0,5, você vê que a textura, né, andou um pouquinho, vou botar até um número menor, andou um pouquinho aqui para a esquerda. Isso porque você mandou fazer um shift 0,2 em X. Se você fizer menos 0,2, ele vai para o outro lado. Da mesma maneira, em Y, se eu botar 0,2, ele desce um pouquinho, e menos 0,2, ele sobe um pouquinho. E se eu colocar não uma vez, mas duas vezes, então a gente tem isso repetido duas vezes em X, ou duas vezes em Y. Ok? Vou voltar aqui para 1 e 1, para ficar mais claro. Então tem duas vezes em X, duas vezes em Y. Aqui, como a gente espichou aqui a nossa imagem para ela ficar bem, bem larga, o certo seria fazer alguma coisa, repete, digamos, uma vez em X e duas vezes uma vez em Y e duas vezes em X. A gente tem esse objeto aí com duas cópias, já que ele é o dobro do tamanho, né, de uma textura default. Muito bom. Importante também a gente ter em mente que esse objeto, esse retângulo, é um retângulo que está sendo desenhado em três dimensões. Não parece, porque a gente está sempre usando coisas bidimensionais, mas o nosso sketch, melhor dizendo, o nosso patch, ele é um patch tridimensional. Para ficar bem claro isso, o que eu vou fazer é o seguinte: eu posso alterar aqui a translação, a rotação e escala desse objeto usando a transformação. Posso clicar aqui em uma transform retângulo, mas em vez de fazer isso, eu vou colocar nesse cabo principal o Orbit Control. O que faz o Orbit Control? Ele permite a você aplicar sobre o objeto que você está vendo ali nesse cabo aqui de baixo, no caso, esse retângulo, aplicar sobre esse objeto uma transformação definida interativamente. Ou seja, você com o mouse aqui em cima da área de desenho, você pode fazer alguns gestos, por exemplo, um drag faz com que uma rotação seja aplicada. Se você aplicar, por exemplo, usar a rodinha para fazer zoom, você pode chegar a um objeto mais perto ou mais longe. O que é esse objeto? O que você está fazendo? Na verdade, você está apenas mudando os parâmetros da câmera que está sendo usada. Não parece que tem uma câmera, mas existe uma câmera aqui default, que você não precisa definir, é uma câmera default, que é afetada pelo Orbit Controls. Dessa forma, né? Usando esses gestos com o mouse. Eu posso até usando o botão da direita, né? Levar ele para cá e para lá. É bastante útil isso para cenas tridimensionais,
para você poder inspecionar o seu objeto aqui sem precisar definir transformações feitas manualmente. Ok? Então, eu vou pegar esse Orbit Controller, vamos resetar ele aqui, só para a gente não ser distraído. Vamos reset, ok? Então, está aqui a nossa visão tradicional aqui da nossa cena. E agora, o que mais que a gente pode fazer? A gente pode fazer coisas do tipo botar um outro objeto aqui, por exemplo. O que eu posso botar? Digamos que eu coloque aqui não um retângulo, mas um cilindro. Vamos adicionar um cilindro. Esse cilindro vai ser, vou copiar, né? Na verdade, mover esse cabo aqui para o cilindro. Então, temos aqui um cilindro. Não parece que é um cilindro, parece que é um disco, mas isso é só porque a gente está vendo o cilindro de cima. Não é isso? Se você usar aqui o Orbit Controls para gerar isso, você vai ver que realmente o que você tem aqui é um cilindro, né, com essa textura grudada nele. Aqui fica bastante clara a utilidade de você ter aqueles controles do material para fazer, por exemplo, nesse caso aqui, o melhor é fazer com que o Diffuse Repeat Y seja, não sei se é melhor, mas é uma das coisas que você pode fazer, é botar duas vezes em Y e uma vez só em X, por exemplo. Aí está nosso objeto em duas cópias da nossa imagem grudadas aqui de um lado e de outro. Se você botar, naturalmente, três vezes, eu tenho três vezes aqui essa imagem, ok? Beleza? Então, uma coisa também legal para fazer, às vezes, é o caso, digamos que esse cilindro aqui foi feito para a gente mostrar ele assim, mais ou menos nessa disposição aqui. Seria bom se essa imagem aqui da textura ela não fosse desse jeitinho. Eu gostaria que entortar a maçã para ela vir aqui para cima, em vez de estar, né, a 90 graus. É, como é que a gente faz isso? Seria legal se nessas mesmas configurações você pode aplicar offsets e repeats, eu pudesse aplicar rotações também, mas não tem. Aqui uma das opções, não tem essa opção de aplicar rotações. Seria até legal que tivesse também. Mas a gente pode aplicar essa transformação nas coordenadas de textura através de um operador separado, que chama-se, vou procurar ele aqui, é Texture Coordinate Transform, alguma coisa assim. Vou clicar aqui e vou botar, acho que é Texture Transform. Transform Texture Coordinates. Às vezes não lembro, né? Transform Texture Coordinates. O que que eu estou fazendo aqui? Fazendo essencialmente as mesmas coisas que eu fazia com esses settings aqui do Texture Transfer. Eu posso também aplicar mais uma transformação nas coordenadas de textura, por exemplo, fazendo uma rotação. Se eu botar aqui, por exemplo, 0,2 e dar uma rotação, é importante também notar que, nesse caso aqui, o número da rotação, o número que você coloca aqui, não é mais em graus, e sim em números de rotações, de voltas completas, ou seja, um é uma volta de 360 graus. 0,5 é 180 graus, ou seja, a maçãzinha foi lá para o outro lado. Agora, se eu botar metade disso, 0,25, eu tenho agora a maçãzinha aqui para baixo, e se eu botar menos 0,25, tenho aqui a maçã apontando para cima. Então, legal, né? Temos aqui o nosso cilindro. É pena que essa parte de cima aqui também não está texturada. Isso porque as coordenadas de textura usadas aqui para o tampo não são próprias para você texturar, né, a tampa. Se você quiser fazer uma tampa, deixa eu até desligar aqui a tampa do cilindro, né? Aqui embaixo temos setting que é caps. Caps significa gera tampas para o cilindro. Se você desligar isso, aí temos só a casca cilíndrica. A gente pode ver aqui o interior da casca cilíndrica, mas não tem tampa. A gente pode fazer uma tampa, digamos, acrescentando nesse nosso pipeline, digamos, um disco, um circle. Circle. Add. Tá aqui um circle. Naturalmente, a gente precisa também
ligar aqui o circle. Não parece, mas tem um circle aqui. Onde é que ele está? Ele está lá dentro. Tá vendo aqui? Nesse circle aqui, né? Ele tem a mesma transformação de text coordinates. Ou seja, você fez alguma coisa aqui, ele faz a mesma transformação aqui. E ele está sendo definido aqui no meio, né? Isso porque a gente não fez nenhuma modificação nas coordenadas do círculo, mas nada impede a gente de acrescentar aqui, por exemplo, um transform. Aqui, um transfer. Esse cara aqui, um transform. E nesse transform, a gente vai, digamos, fazer uma translação em Z de, digamos, 0,5. Aí está a textura usada aqui. Claramente, se você quiser, né, mudar a transformação de textura desse carinha aqui, você teria que fazer uma coisa diferente do que a gente fez, porque está usando as mesmas coordenadas de texturas transformadas por esse operador aqui. Por exemplo, se você quer que o operador seja só aqui, no cilindro, a gente pode botar esse cara aqui, ou seja, sem essas transformações aqui sendo aplicadas. Ok? E aqui a gente pode também fazer as nossas próprias transformações de coordenadas, né? Aqui, isso só para o disco. Então, esse operador transforma apenas o disco. Se eu botar aqui 0, só a tampa muda. Se eu quiser, por exemplo, fazer repeat, como repetir 3 vezes aqui, eu posso botar 0.3333. Não é no X, é no Y, né? 0.333. E temos só uma cópia e podemos até fazer um outra translate y 0.2, 0, não me lembro o que a gente fez, 0.3, mas vocês pegaram a coisa, né? Sim. A gente precisa fazer uma conta para saber o que teria que fazer. Isso se a gente não tivesse mexido aqui nessas coisas todas, né? Refuse, não sei o quê, botei 3 vezes. Então, uma vez só, pronto. E a gente pode fazer a mudança desse aqui separadamente, fazendo esse sim 3 vezes, 2 vezes, e esse aqui 2 vezes, tá? Uma vez só. Não, aqui é translate, né? Translate é o. Cadê? Flip X, rotation, etc. Poxa, aqui não tem operação de scale, né? Ah, tem até aqui embaixo, está aqui. 3 vezes. Ok, não é no X, é no Y. E aqui 3. Pronto. Apliquei só na casca externa. Enfim, já entenderam como é que a coisa funciona, né? Aqui vou fazer finalmente aqui. Posso botar só 0. Pronto. 0. Repeat X 1. Pronto, ficou melhor aqui a casca. É isso aí. Então, deve ter dado para entender aqui o processo. Sempre texturas aplicadas em materiais, e esses materiais podem ser, né, definidos tanto para um ou mais objetos. Tá? Eu poderia perfeitamente fazer um outro objeto do tipo material só para o circle, se eu quisesse usar de uma configuração diferente de alguma maneira. É isso aí, espero que tenham gostado. No próximo vídeo a gente fala mais sobre isso. Um abraço a todos.